Olá, eu sou a Andréa Valadares da Pascom. Nós temos duas famílias em missão aqui na nossa paróquia e hoje eu estou aqui com uma delas, né? E eles vão se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho de cada um, tá bom? Meu nome é Fernando, tenho 47 anos, estamos casados há 17 anos, temos 4 filhos, um no céu, estamos na missão já há 4 anos. Primeiro envio, nós fomos enviados para Santo André, lá no Caju, né? E nós temos um ano que estamos em missão aqui na São João. Vocês vieram de que cidade? De Brasília. Ah, de Brasília. Conheço Brasília, gosto bastante de lá. Santo André, onde está o Padre Pablo agora? Isso. Em São Cristóvão. Que legal, legal. Vocês, então, estão aqui mais ou menos um ano, né? E em que consiste o trabalho de uma família em missão? Como que vocês fazem? Como é essa dinâmica para a gente poder saber legal? Então, é isso, é ser família. Ser família. É ser Não, família. o primeiro testemunho já é a família reunida servindo ao Senhor junto. Né? Que hoje em dia, infelizmente, por N razões, a gente está vendo, né, as famílias cada vez mais afastadas, né? E é difícil a gente ver uma família que consegue servir junto. E vocês têm essa graça de Deus, né, de conseguirem. Sim, é o dia a dia, né? A missão é você ser o que é cotidianamente, né? Eu trabalho, né? Eu saio de manhã para trabalhar, né? Os meninos estudam, o Veridiano fica em casa, trabalha em casa, e assim vai sendo no dia a dia. A nossa evangelização consiste nisso, né? Assim uma família. E assim os sinais vão aparecendo. Sim. Nós experimentamos o amor de Deus na nossa vida, de Jesus Cristo, e nos disponibilizamos a anunciar esse amor com o testemunho da nossa realidade. Não é nenhuma teoria, é o que nós vivemos. Sim. Então, como nossa catequista sempre fala, o trabalho da família em missão é ser família. E estar em missão, porém é ser família. Sim. Vocês sobrou tempo esse ano até para serem atores, né? Representaram lá, né, na Epifania do Senhor, né? Tivemos heróis aqui, né? Alguém aqui foi queimado? Os dois aqui. Pois é, entram cantando, né? Enfim. Então a gente está vendo também que até para pagar os micos a família está reunida. O cara por palmas para vocês, não é fácil. A gente está disponível para ajudar na paróquia, então... Não, tá vendo, né? Nós já tem emprego disso, a gente criar aqui a Pastoral das Artes, nós já temos aqui vários membros, né? Que estão aí dispostos a fazer esse serviço. Na verdade, né, eu acho que no mundo de hoje, tão secularizado, é importante a gente ser criativo, cristão criativo, né? Procurar onde a gente pode usar aquela habilidade diferente que o Senhor nos deu para poder chegar no irmão, né? Eu conversava com o Renan na primeira entrevista que eu fiz, né, na semana que a gente já viu o domingo da palavra, que conforme a gente vai avançando um pouquinho, olhando um pouquinho para os lados, a gente percebe quantos irmãos nossos tem que a gente ainda não conseguiu chegar, né? Então, que o Senhor nos dê a graça de procurar quais seriam as melhores formas de a gente chegar nesse irmão para poder trazê-lo também para junto. Deus vai inspirando, né? O nosso Sim. Senhor vai inspirando o Espírito Santo, e aí é isso que você falou. A criatividade, muitas vezes, é esse sopro do Espírito te dizendo como você pode servir ali. Sim. Inclusive, o estar como família em missão e a Veridiana como casal, nós temos o pratício, né? Nós saímos uma vez por semana para anunciar uma determinada região que o padre determinou que a gente vá para anunciar, né? Mas em geral próximo da casa de vocês ou Que faz parte da paróquia. Ah, Uma sim, região que o padre, paroquial. nem sempre o padre pode ir em todos os lugares que ele deseja. E ele deseja muito acompanhar toda a sua comunidade paroquial. Sim. Porém, onde ele identifica que tem ali um local onde talvez ele não tenha muito contato e ele gostaria de anunciar ali, nós anunciamos não outra coisa senão o que nós temos experimentado na nossa vida, o amor de Jesus Cristo. Então, batemos de porta em porta e anunciamos que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, Deus não faz acepção de pessoas e Deus realmente deseja para o Rio de Janeiro a salvação, a vida eterna. E como nós podemos falar isso? Porque experimentamos isso na nossa vida. Deus não tem nos salvado. Sim, porque sem autenticidade o trabalho todo seria em vão. As maravilhas temos experimentado aqui, os filhos, né? Então, isso é uma coisa fantástica, né? Saber que Deus não olhou para
para os meus pecados, né? E amor, apesar dos meus pecados. Apesar. Eu teria a prova maior, me deu uma família, né? Então não são pessoas sobrenaturais que vão anunciar, são pecadores. Sim. Que experimentaram o amor de Jesus Cristo e podem falar de verdade que esse amor existe. Para quem talvez não venha, porque talvez não tenha oportunidade, não teve, e o padre talvez não conseguiu ir lá, porque tem N coisas para cuidar, então a gente também se disponibiliza nesse sentido, de anunciar esse amor que a gente tem experimentado. Porque é por gratidão que a gente se coloca como família de missão. Sim. É experimentado esse amor e por acreditar nesse amor de Jesus Cristo, eu me coloco à disposição da igreja, onde a igreja quer que a gente anuncie isso, que a gente experimenta. Sim. E assim, por mais que o Padre Antônio e o Padre Omar sejam bastante acessíveis, né, nós sabemos disso, muitas pessoas, às vezes, ainda ficam meio assim, será que eu posso chegar perto do padre e tal? E já tendo pessoas, né, como elas, né, leigos, que se aproximem, talvez seja mais fácil, seja um caminho mais acessível. E muitas vezes são pessoas de outras religiões, ou que nem fazem parte de alguma coisa, que nos recebem muito bem e acolhem esse anúncio de Jesus Cristo. Porque nós não anunciamos a igreja, nós anunciamos Jesus Cristo. Mas é lógico que Deus usa a igreja para isso. Mas o que está sendo anunciado é o amor de Deus, que é para todos, independente da situação e da condição. Sim. E nós estamos no contexto dos 3 anos da paróquia, né? Qual a importância da São João na vida de vocês? Quem quer começar? Eu posso começar. Como não é a primeira, nosso primeiro envio, é o segundo envio como família em missão, eu vejo claramente que foi uma oportunidade de amadurecimento que Deus tem nos dado, de amadurecermos nessa missão que nós acreditamos de verdade, foi confiada por Ele a nós. Não porque a gente tem qualquer condição de viver, porque Ele escolhe os piores e dá a condição. Então, todas as necessidades que nós passamos de adaptação, de local, de mudar, isso eu acredito claramente que é o espírito de ser família missão, é realmente estar disponível aí onde o Senhor chama, e o Senhor chama quando Ele vê que é o tempo, não é quando a gente se organiza, não é quando a gente tem tudo pronto. Então é ir e confiar no Senhor, e o Senhor tem provado que isso é verdade. Em todas as dificuldades que nós temos enfrentado, que são próprias dessa mudança, o Senhor tem se mostrado fiel. Então, é uma oportunidade para nós também termos esse amor de Deus confirmado na nossa vida. Né? Então, para mim, é uma alegria estar esse um ano aqui na São João Batista. É como viver o anúncio do padroeiro, olhar para o Jesus Cristo, esse Cordeiro, esse que dá vida eterna. As dificuldades virão, o pecado existe em mim, mas olha para Jesus Cristo, Ele quer te dar a vida, Ele quer te salvar. É isso. É verdade, né? Não falava, né? Apesar das dificuldades, muitas vezes dos choros escondidos, né? De algum achar que não deveria estar passando por aquilo, mas é esse Senhor, esse Jesus Cristo, que nos acalenta, que nos conforta, que faz a gente passar por cima de qualquer provação, né? Eu, como trabalho fora, muitas realidades lá fora, né? O Senhor me dá esse espírito de paz, de poder realmente me confortar, Ele me conforta, dependendo das dificuldades, né, que venham, o Senhor já não nos desamparou, né? A gente, apesar das dificuldades que nós vivemos, o Senhor é esse que sempre vai à frente e não nos falta nada. Amém. Bom, eu sou Pedro, né? Filho deles. E a São João Batista foi muito importante para mim nesse último ano, porque foi onde eu pude conhecer muitas pessoas incríveis, muitas pessoas que realmente me ajudaram e me fizeram crescer, como você pode falar. Né? A São João Batista foi uma grande oportunidade de crescimento para mim, principalmente por encontrar essas pessoas maravilhosas, que eu pude estar presente na encenação dos resguardos, na via sacra, e passar por tantos combates, né? Algo que também me ajudou a entender que, um pouco que, na verdade, né, as paróquias são verdadeiramente formadas pelos irmãos que encontramos no caminho. E por isso que foi importante para mim. E eu acho que você pode dizer, eu começava isso com a Maria Eduarda, né, a nossa salmista, que vocês conhecem, convivem com ela, que aqui na São João, você, além de amigos, você encontrou irmãos, né? E a gente está cheio de gente que nos leva para longe de Deus. E a gente encontrar amigos que nos levam para Deus, a gente tem que valorizar, né? Sempre, sempre. Bom, eu sou Manuel, né? E como
os pais falaram, né? Por mais de todas as dificuldades, né? Questão de escola, até mesmo aqui na São João, eu vejo, né, que tem sido bom, né? Que foi aqui que eu estou sendo crismado, né? Foi aqui que eu entrei, né? Fui introduzido na minha primeira comunidade do caminho catecumenal, né? E além de todas essas dificuldades, de todos os momentos ruins e bons, Jesus está me modulando, né? E moldando, né? E eu consigo, eu estou tendo mais maturidade, né? Digamos assim. Bom, eu sou André, né? E eu acho que foi muito bom, né? Eles terem nos mandado pra cá, porque foi aqui que eu fiz minha primeira comunhão. Eu ia perguntar, se você não tinha feito no ano passado, eu me lembro. Nossa, deixa eu chorar aqui. Foi muito bom. Os sacramentos, né, a gente nos acompanha, né, sempre, e cada vez que a gente pode ter a graça de receber né, a gente se sente mais uma vez fortalecido, né. Eu muitas vezes dou essa palestra no batismo, né, e eu falo que os sacramentos, eles são uma prova de que a igreja, como um todo, cuida de nós em todas as fases da nossa vida, do nascimento até o último suspiro, né? E a cada sacramento em que a gente vai avançando pela iniciação cristã, depois os de serviço, e aí, né, enfim, ou os de cura, a gente sente esse cuidado, né? A gente se sente amparado, como você falou, a gente se sente, né, assim, fortalecido para seguir a nossa missão. É a nossa mascote aqui. A minha família, eu queria falar que eu fiquei muito feliz quando me mudaram para essa igreja. Eu sabia que era um bom lugar. Tá vendo? Todos cresceram, né? O importante é a gente perceber que a gente tem aqui uma família em que a semente de Deus foi plantada e está dando muitos frutos, né? Esse que é o grande lance, né? Da gente abraçar a vocação, seja qual for, né, de nós leigos quanto cristãos, seguir adiante, agarrar no Senhor firme, né, seguir a luz de Cristo, né, que é a nossa luz, que é o nosso orientador, e bola para frente, as dificuldades vão vir. Né? A gente também fala muito no batismo, não é porque uma família é cristã, é uma família que está sempre na igreja, que recebe os sacramentos, que os combates não virão, só que eles serão encarados com um outro olhar. Né, uma outra coragem, né? E a gente percebe que vocês externalizam bastante isso. Existem as dificuldades, porém, acima de tudo está o nosso Senhor, que nos ama e nos trata com carinho. Bom, Deus abençoe vocês, obrigada por essa oportunidade de conhecer vocês mais um pouquinho, né? O trabalho de uma família em missão. E até a próxima entrevista.